Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, eu não quero ser polêmico, vou tentar ser breve, tá? Hoje, final da manhã, ali, quando eu conseguir, eu também tenho fechamento de mês, fechamento de folha, algumas atribuições da própria empresa. Eu peguei o grupo desde ontem, às 4 horas da tarde, 4 e pouca da tarde, quando começou a polêmica, e fiquei olhando o grupo. Peguei tudo, peguei cada áudio, cada coisa, e comecei a anotar, assinalar cada situação, cada pontuação ali. Então eu gostaria, me comprometi de botar o resumo ali, como pediu, acho que foi o Alexandre que falou, bota o resumo aí, o Heitor, bota o resumo aí pra gente ler. Então tá bom. Vamos lá, de forma simples, eu quero ser prático, não quero ser polêmico, não quero ser mal educado. Então, às 15h49 ontem, tô olhando o que eu escrevi aqui, tá, gente? Às 15h49 ontem, veio o ofício para conhecimento de todos. O ofício trata-se da associação, de transmitir para vocês que a associação ela é legítima, ela é constituída, que tem uma diretoria eleita com atribuições e representação das empresas associadas. Ponto. Esse é o intuito principal dela, tá? Logo às 17h08, o Matheus citou a questão do mandato de prisão ali, então eu sinceramente não vou levar isso aqui a sério, que eu acho que é uma brincadeira do Matheus, faz parte do perfil dele. Então, Lima, de boa, tá? Só a gente pode mudar algumas coisinhas assim para não ficar, algumas pessoas podem entender de forma deselegante e não ficaria legal para nós. Vamos lá. Às 19h22, o Caio de Araquari botou: significa que nós não podemos conversar com o presidente Detran, a não ser que a presidência da SEVES nos acompanhe e nos autorize? Não, não quer dizer isso, Caio. Você não pode ir lá falar em nome da SEVES ou apresentar uma proposta para que se mude alguma regulamentação vigente, alguma coisa, sem o consentimento da SEVES e a consulta dos associados, que a SEVES é responsável de fazer, né? Então, que foi o que ocorreu. Não estou julgando ninguém, mas foi o que ocorreu. Foi apresentado algumas propostas, não quero entrar no mérito das propostas, mas foi apresentado proposta em nome de uma classe, associados apresentaram sem o consentimento da SEVES. Pô, fica chato, como é que a SEVES não sabia que os sócios vinham aqui e iam apresentar uma proposta? É desagradável, não faz sentido. Daí o Matheus, em seguida, às 19h46, em seu áudio, ele falou de uma notificação extrajudicial. Uma observação, ela é uma notificação extrajudicial porque perante o processo, o Dr. Grilo falou, de fazer ou não fazer, não tem-se outro título que se encaixaria naquilo que precisa fazer perante o estatuto. Por isso que ele tem o título de notificação extrajudicial. É uma nota, uma informação, e ela não é judicial, por isso que ela é extrajudicial. Então não pode se levar nesse cunho. Ah, porque eu sou ovelha negra, idiotas que acham. Não, isso aqui foi ele quem mencionou, partiu dele. Nós não falamos isso em momento nenhum, nem achamos que ele é ovelha negra por força desse sentido. Ninguém mencionou isso em momento nenhum, tá? Às 19h48, o Diego Dayal falou citou: assim como a diretoria, antes de pleitear alguma coisa, deve pedir aos associados, né? O que pensam, pode ser através de enquete, beleza? Concordo. É claro que nem tudo vai ser feito através de enquete, mas nós vamos consultar sim vocês. E nós temos 2 enquetes para sair agora até a próxima semana. Uma eu quero ver se eu largo ainda hoje, tá? Nós vamos trabalhar mais com enquetes. A gente fez uma primeira, nós estamos aí 4 meses de gestão, a gente já fez uma enquete, fez uma segunda. Só que tem gente também que quer a participação de vocês. Se fizer uma enquete toda semana, vocês vão acabar cansando e não vão participar. Então acho que as enquetes são para tomadas de decisões mais assertivas, que a gente precisa do apoio de vocês, das informações, e eu acho legal e precisamos fazer. Às 19h50, o Matheus colocou no áudio que a diretoria sempre tomou, né, decisões sem falar com a maioria. Matheus, eu gostaria de separar as diretorias. Nós estamos há 4 meses, Matheus, e estamos tentando conversar. Já fizemos uma assembleia, já fizemos enquetes, estamos tentando trazer. Vamos tentar separar, eu acho que isso é importante, tá, nego? Que recebeu a notificação que ele está com processo, saindo mais uma vez, sujando mais uma vez o CNPJ dele, que está sujo e que não vai conseguir renovar o alvará que tem, sei lá como chama, ele falou. Me proibiram de falar a ditadura do Maduro. Pô, Lima, eu vou te pedir igual aquela, eu acho que foi em tom de brincadeira, talvez. Posso interpretar de forma diferente e me sentir ofendido. Não farei isso, não quero fazer. Mas eu vou te pedir,
Vamos tentar medir as palavras, até para que daqui a pouco não fique desagradável para um ou para outro, e as outras pessoas também venham acreditar ou levar o pé da letra que o teu CNPJ tá sujo, né, que tu tá com um processo, que tu não tá com um processo, tu recebesse só um papel, vai botar na gaveta, guardar e acabou. Tudo daqui para frente vai depender do comportamento, tanto o teu quanto o meu e qualquer um associado. Então, é isso aí. Que o teu CNPJ tá sujo, que tu não vai conseguir renovar teu alvará. Isso não é fato, Matheus. Aquele papel não te impede de nada disso. Então, não precisamos falar aquilo que não é de fato, amigo. Vamos ser transparentes para que não crie problema depois para os outros sobre coisas que não existam, tá, nego? Eu te peço aí com atenção. Logo em seguida, às 19h57, Matheus colocou: nosso estatuto é falho pra capi. Vamos lá. É voltado para interesse de alguém. Ele é falho? É. Tem coisa para melhorar? Tem. Como nós fizemos uma vez a alteração do estatuto, acho que foi numa reunião lá em Itajaí, onde você foi uma das pessoas que brigou, lutou para que na chapa eleitoral não tivesse mais os delegados, que ele fosse eleito depois. Por que você não sugeriu naquela data outras mudanças? Porque ninguém passou por isso, Matheus. Ninguém pensou, ninguém lembrou, ninguém enxergou aquilo que não se tinha necessidade naquele momento. Então, vamos separar o que é má fé do que é uma falha de estatuto. É uma falha de estatuto? Existe, existe. Ah, o cara pode entrar e já votar, é uma falha, concordo. Foi falha para um ou para outro, beleza. Existem coisas a ser corrigidas? Existem, tá? Vamos corrigir? Vamos. Como? Ouvindo todos. Vamos fazer uma enquete de sugestão de mudança de estatuto. Vamos fazer. Vamos fazer a mudança de estatuto já? Acredito que não. Porque nós precisamos fazer, o doutor Ricardo sugeriu que a gente aguardasse essa demanda jurídica sobre o pleito da eleição para que depois se faça a mudança do estatuto. Porque em juízo pode ser consultado o estatuto e a gente fez uma mudança nesse intempéries. Então a sugestão é aguardar. Vamos fazer? Podemos fazer a consulta já e o levantamento? Podemos. Tranquilo. Mas vamos separar uma coisa da outra. Ele é falho? Ele é falho. Existe má fé porque, como diz ali, é para interesse de alguém? Se é para interesse de alguém, eu vou dizer que ele é para teu interesse também, porque lá tu pediu mudanças. Ou seja, né? Vamos ser transparentes. Né? Aí o Maduro chegou novamente. Vamos de força? Vamos de força. Tá? Mas tem que ser maduro para os dois lados, amigo. E que recebeu a notificação porque conseguiram uma reunião e foram trocar ideias. Aí tu fosse extremamente deselegante daqui para frente, tá, amigo? Como coisa que eu fui pedir para com alguém ou com a minha vida, que tem que botar no meu, entendeu? E tu falasse alguns palavrões desnecessários. Tava de cabeça quente, vamos relevar isso daí, mas cuida, porque tem pessoas no grupo, tem senhoras no grupo, tem mulheres no grupo. Eu acho que a gente pode ser educado, pode ser, né, botar para fora aquilo que a gente tá chateado na hora, mas de forma educada, de forma gentil, sem agredir ninguém, né? Aí tu menciona sobre proposta. Sim, foi apresentado proposta, nego. Tá? Tanto que a proposta tá ali, a dos escopos e outras situações. Mas esquece, vamos resolver isso aí. Tá? E daí que falasse, ali às 20 horas do teu áudio, falasse que quem mais falou na reunião fui eu. Fui. Mas eu falei bastante. Falei em defesa da classe, argumentando que, como eu gravei no meu áudio anterior, eu pedi a palavra e eu falei. Argumentando a portaria de infraestrutura, que ela não fosse suspensa, que fosse criado tipos de CV diferentes que só vai dividir, né, e uma série de situações. Conhecimento sobre números, índices de reprovação, números de vistoria, falei aquilo que é a realidade da categoria da classe. Não tem por que eu dizer que eu não falei. Falei sim, tentando contrapor, inclusive, as sugestões descabidas que foram pedidas naquele momento. Tá? Vamos lá. Aí às 20 horas e 7 minutos, o André da Tática botou no propósito. Alguém sabe informar se hoje, na atualidade, nossa associação tem as comissões fundadas? Não, André, não temos ainda, tá? Nós temos como ideia fazer primeiro a comissão de ética. A gente já conversou sobre isso, inclusive foi uma das coisas que eu falei na própria... Só desliguei uma chamada ali. Na própria eleição. Então eu tenho intenção de fazer, tá? Mas nesses 4 meses aí a gente está mais se defendendo do que criando. Enfim, vamos trabalhar e vamos fazer. Aí se tu começasse, o André comentou, né, continuando, que seria interessante fazer comissões para ter aproximação ainda maior entre os associados,
a fim de formar uma auxiliar à direção. Beleza, tá? Vamos trabalhar nesse sentido. Contamos contigo, André. Eu acho que tu tivesse bom senso nesse sentido. É claro que não sou eu que vou decidir quem vai ser esse ou aquele, mas eu acho que é legal. Em seguida, às 21h19, o Mendes perguntou ao Wagner se ele quem levou a minuta referida, dividida aos grupos. Não, Mendes, não foi o Wagner quem levou. Tinha um grupo de pessoas, o Wagner era uma delas, né? Mas não foi uma das pessoas que mais defendeu, que mais falou no grupo. Tá? Mas tinha um grupo de pessoas e ele se fazia presente também, defendendo lá o interesse daquele grupo de pessoas. Tá? Junto com um advogado, que é o mesmo advogado da eleição, o advogado do grupo deles, da chapa lá. Às 21h27, o Ale falou: outra coisa que não está certa, que vou fazer uma força derrubar, é a vistoria móvel. Vamos lá, vistoria móvel é previsto, tem resolução para ela, tem uma série de situações, assim como origem e destino. É fácil derrubar? Não. Vamos conseguir derrubar? Não sei. Mas eu acho que a gente pode dificultar, pode regulamentar. Trabalhar junto para que ela seja regulamentada para as necessidades, veículos de pátio, apreensão e outros casos pontuais. Tá? Ajuda? Ajuda. Só que olha como uma coisa não fala com a outra. Se nós não quisermos vistoria móvel, maior vai ser a exigência de pátio. Se nós criarmos vistorias por escopo e puder só pequeno porte, maior vai ser o índice de vistoria móvel. Ou seja, uma coisa não combina com a outra. Aqui eu quero chamar a atenção num ponto muito importante. O Júnior do Olho Vivo, de Brusque, disse: acho uma boa conversa do Matheus resolveria. Não sou de acordo com uma intimidação dessa. Assim, Matheus, se fez necessário, não pelo Júnior, se fez necessário. Não só pelo Matheus, pelo João, pelo José, pela situação se fez necessário e as pessoas que estavam lá, eu acho que foi uma tomada de decisão da diretoria, tá? Nós fizemos votação, quem era a favor dessa situação, dessa ou dessa, e foi feito. Não com o intuito de coibir ou de ofender ninguém. Muito pelo contrário, nós não trouxemos isso a público, foi o próprio Lima Verde quem trouxe. Então nós só estamos falando nesse sentido porque ele trouxe a público e nós precisamos, nesse momento, justificar. Aí ele falou, eu tô dizendo, eu quero contar contigo então, tá, Júnior? Tu vai ficar responsável por marcar essa conversa com o Lima Verde. Porém, eu vou te pedir um favor, tá? Vamos nós três nesse primeiro momento. Eu, tu e o Lima Verde. Olho no olho, vamos sentar, conversar, vamos dar um abraço, vamos rir, vamos brincar. E dali nós vamos sentar. Se tiver que estender a conversa depois a gente vai estender a conversa mais 2, mais 3, mais 5, mais 10 pessoas, beleza. Mas vamos nós três inicialmente para que não tenha interferência, para que não tenha gente dizendo que é a favor disso ou daquilo. Eu peço que seja assim. Se o Lima Verde concordar, eu acho que ele está de coração aberto também, vamos sentar nós três e conversar. Na sequência, às 21h33, o Ale falou: nós devemos nos unir para combater as facilidades e não pedir para que sejam aceitas, ou seja, se o Matheus estiver na mesma linha de raciocínio, perfeito. Mas não para apoiar a divisão de classe, como tipo de vistoria, derrubar exigências, criar facilidade. Mas isso eu acho que a gente vai conversar e vai se alinhar. Às 21h34, eu estou falando isso tudo em horário, 21h34 da noite, o Caio disse: como explicar a quantidade abusiva de ECV sem nenhum requisito de estrutura, né, qualificada profissional? Será que faltou empenho da antiga diretoria em coibir tais práticas? Já passaram 6 meses e a nova diretoria, né, onde estão as propostas? Vamos lá, para começar. Essa diretoria completou 4 meses na semana passada, tá, gente? Então não tem 6 meses. A quantidade absurda de empresas de vistoria iniciou em 2016, com a abertura do credenciamento ainda na gestão do Rosso, que nós batemos no Rosso e nas assembleias vocês diziam que ação, ação, ação. Quantas ações judiciais tinham e batiam no Rosso? Decidido em próprias assembleias, tá? Então, ainda na gestão do Rosso, sem critério e exigências, a não ser a 466 e a atual 941, que falam do veículos até 4.536 quilos, acima de 4.536 quilos, blá, blá. E depois, agora recente, veio a 737, que trata de vistoria externa, permitindo fazer veículos acima de 10 toneladas fora do pátio. Mas então, a quantidade absurda de empresas se deu no início de 2016, quando fechou o Denatran e trouxe para o Estado, e o Rosso credenciou a moda bicho. Tinha empresa em Santa Catarina credenciada com um comunicado interno dizendo: credencia essa empresa e um CNPJ atrás grampeado. E isso é o que tinha na gestão do Rosso em alguns processos de credenciamento. Vamos lá.
Eu vejo que a diretoria antiga, eu não posso falar pelo Felipe, falo por mim, tá? E até onde posso falar, foi trabalhado muito, inclusive com uma vitória da portaria de infraestrutura aí em vigor. Ela é perfeita? Não. Tivemos limitações? Sim, mas estávamos no caminho certo. Tem bastante coisa a melhorar, corrigir, arrumar? Sim, mas a gestão anterior fez a portaria de infraestrutura, né? Aí vamos lá, a diretoria nossa tem 4 meses, né? Nós estamos 4 meses nos defendendo, né, gente? Não deixaram nós trabalharmos ainda, nós estamos sendo acusados o tempo todo. Aí eu quero ser sincero com vocês, de coração aberto. Se tivesse alguém aqui sentado no meu lugar, na minha condição, que tivesse uma informação privilegiada nesse momento, soltaria no grupo? Ou vocês teriam medo de colocar em função do que seria feito com essa informação ou não? É só uma suposição, tá, gente? Mas fica aí o que a gente está vivenciando nos últimos 4 anos. Os últimos 4 meses, perdão. Dá para conversar mais? Dá para trabalhar mais? Depende do comportamento de todos, né? Às 21h34, o Ale. Quanto mais difícil montar uma ICV, melhor. Não vamos dizer difícil, mas quanto mais técnico, mais exigências, mais filmagens, tempo real, processos de imagem, infraestrutura, diretor técnico e outros quesitos para profissionalizar a atividade, tá? Nós não queremos ser desprestigiados. Precisamos ser profissionais e vistos como entidades de classe sérios. Às 21h36, o Ale colocou de novo. Mas enquanto nós da associação estivermos discutindo diferentes, não vai para frente. Respeitem a diretoria eleita de forma legítima. Estamos tentando trabalhar, né, de forma serena, tranquila. Então, se nós formos respeitados e deixarem nós trabalharmos, a consequência vem. Tá? Às 21h36, o Júnior Bruce colocou: ninguém senta para um almoço, muito ego. Tu já és responsável por isso então, tá, Júnior? Eu vou te cobrar isso daí. Às 21h44, o Ale: sobre essa intimação que você diz, na realidade não foi aplicada nenhuma penalidade de advertência recebida notificação individual. Foi apenas uma espécie de comunicado oficial de que deve ser respeitadas as hierarquias da entidade, sob pena de não o fazendo e assim estar sujeito ao processo administrativo. Ponto. Eu vou pagar multa, eu vou isso, eu vou aquilo. Esquece isso aí. Vamos trabalhar junto, pô. Só isso. Só isso que a gente precisa, trabalhar junto. A intenção é essa. Apenas advertir o que temos uma diretoria eleita que está trabalhando pela classe. Tem sugestões? Sejam trazidas essa diretoria onde trataremos das sugestões. Claro que não teremos 100% de aprovação em todas as sugestões. Uma ou outra será voto vencido em determinada sugestão. Assim, quando foi para derrubar a tabela de preço, eu fui voto vencido. Na época não era a favor. Hoje eu vejo que eu estava errado. Mas será definido dentro de casa, aqui, na associação, por vocês, numa enquete, sem enquete, numa assembleia, numa reunião de diretoria, não pelas beiradas, tá, gente? Isso não se faz. Às 21h58, o Matheus colocou no áudio que eu não tinha me manifestado ainda, e eu estava na rua realmente, eu não tinha como manifestar. E assim, Matheus, aí tu menciona sobre o que o Kennedy citou, a sugestão de credenciamento de médico. Sim, ele realmente citou. De aquela questão de botar em Blumenau, eu te dou isso, eu te dou aquilo, tal. Porém, nós sabemos que a vontade dele não é força de lei, tá, gente? Assim como nas gestões anteriores. Muitos vão querer abrir por liminar, né? Então vai ser dificuldade? Vai. Ele não vai conseguir fazer isso. O próprio Rafael menciona isso depois. Tá? Ele não vai conseguir fazer aquilo que ele quer por vontade própria. Vou fazer aqui uma correção, Matheus. Que veio em relação à associação. Assim foi. O Max veio em mim e falou: eu tenho uma associação na mão com mais de 20, alguma coisa, eu não sei se era 20 pessoas ou mais de 20 anos. Eu respondi para o Max: pô, Max, fico feliz então por ti. Se tem, nós podemos caminhar junto, lado a lado. É melhor do que na mesma associação e nós brigando. E isso não tinha sido apresentada aquela proposta ainda. Junto, lado a lado, é lado a lado, convergindo com as mesmas ideias e pensamentos. Eu falei isso. O Wagner estava na minha frente e disse: mas nós não vamos abrir mão da service. Eu disse: Wagner, eu nem falei isso e não partiu de mim. O Max é quem falou da associação e se ele tem essa possibilidade, eu acho que a gente pode caminhar junto sim.
Foi isso que eu falei, tá? E respeito e apoio. Não fui eu que puxei a associação, que mandei trazer ou fazer, que eu disse que é bom sair, que vocês têm que ir mesmo. Não, de forma alguma, tá? Não partiu de nós essa conversa. Tampouco eu sugeri que alguém abandonasse a associação. É pensar no bem comum, não é dividir a classe em 3 grupos, do tipo tamanho e estrutura, que foi o que foi mencionado ali. Então vamos lá. Não sei de quem, tu falasse de uma conversa que tu recebeu ali. Não sei de quem tu recebeu essa conversa com o intuito que você saia da associação, tá? Saiba que não é o sentimento dessa diretoria para com a sua pessoa. Temos diferenças e vamos procurar acertar as mesmas. Não quer dizer que eu quero que tu saia ou qualquer outra situação. Jamais eu colocaria isso aqui, porque não é o meu sentimento. Às 21h58, o Cleiton falou: não vejo problemas em concorrência, desde que seja leal, estrutura, equipamento, custo, etc. Exato. Tem que atender todos os veículos. Todos, foi colocado, né? Pode ter centros comerciais, supermercados e shopping, desde que atenda a estrutura igualmente exigida em demandas credenciais. Legal. É isso que tem que ser? É isso que tem que ser. Vai ser levado pela maioria? Perfeito. Às 22h02, o Xande colocou um áudio de 5 e 7 minutos. Alguém escutou? Manda o resumo, por favor. Então, Xande, tá aí, ó, a pedido, tá? O resumo. Estarei postando aqui. Às 22h04, o áudio do Matheus. O que o Felipe pode deletar? Por que o Felipe pode deletar do grupo? Não, Matheus, foi uma percepção tua. Ele não é administrador e ele não pode deletar nada do grupo. Agora, se ele posta uma coisa, ele pode deletar aquilo que ele postou, assim como tu mesmo apagasse aquilo que tu postasse, tá, nego? Então, ele pode assim como tu podes, tá, nego? Às 22 horas, o Rafael colocou: a intenção da nova direção do Detran é boa, mas a questão de dizer para onde eu posso ou não pode ir não cabe para eles. É aquilo que eu mencionei ali atrás. Ele não tem como controlar. Tá aqui o que o Rafael colocou. Aí eu botei observação: salvo o projeto de lei aprovando na LESC, regulamentando a atividade e suas regras. Então nós temos que trabalhar para que nós tenhamos um projeto de lei com regras. Portaria de infraestrutura, escopo ou não escopo, a altura, pé direito, o box pintado de rosa, de amarelo, de verde, de vermelho. Mas o projeto de lei vai desenhar a nossa atividade para que a gente tenha, assim, critério. Às 23h55, o André da Tática falou: não podemos esquecer aqui trabalhos e resultados de grandes conquistas pela equipe da linha de frente, buscando a valorização que fizeram no passado, deixando o legado, e agora devemos mais que nunca unir forças. É isso aí, André. Parabéns pelas tuas palavras. Eu não vou ler aqui na íntegra, todo mundo tem a possibilidade de pegar lá, às 23h55. Mas é isso aí, parabéns pelas tuas palavras, e vamos buscar isso daí. Aí vindo para hoje de manhã, às 9h48, o Júnior de Brusque falou: chega uma reunião ou assembleia, ninguém vai. Ponto. Não vou nem complementar a frase. Chega uma reunião ou assembleia e ninguém vai. Ponto. 9h52, Rafael. Que a falha de relação, que a falha em relação à facilidade de abertura de Detran. Exato. Porque a abertura, existe alguém que se referiu que a falha de abertura hoje é do Detran. Concordo, porque a 466, ela era falha, principalmente em questões de infraestrutura técnica operacional. A única exigência que tinha era veículos entre 4.600 kg, 4.562 a 10 mil quilos, que deveria ser um pátio, e o próprio Detran já não cobrava isso na época. Então, é falha do órgão de trânsito, foi falha. Nunca foi apontado o pátio para caminhão, nunca. Às 10h33, o André da Tática colocou: é de competência da associação defender os interesses da classe. Empresas que não atendam o espaço físico, a associação deve surgir com corpo de fiscalização. Aí eu botei entre outras providências, né? Vocês tomam a coisa correta, por força de lei, tá, André? Tu citasse no teu trecho. A criação da comissão de ética, entre outras, perfeito, contamos com você. Vamos trabalhar nisso? Vamos. Porém, a gente precisa trabalhar outras situações a curto prazo antes da comissão de ética, tá? Temos muito a melhorar e evoluir. Perfeito, temos mesmo. Com 4 meses de gestão, a gente está tentando fazer isso. 10h41, sobre a carreta. Que falaram ali sobre carreta na auditoria, treina, metragem, sei o quê. Na ITL, quando uma ITL vai ser auditada, o proprietário da ITL, o responsável, ele tem a obrigação de botar dentro da ITL os veículos
de escopo dele para comprovar que ela cabe, que circula, que faz manobra, não sei o quê. Isso já é previsto em TL. Podemos trazer a mesma sugestão para a ECV, fazer com que a ECV tenha que apresentar um veículo daquele porte no escopo no qual está sendo credenciada. Não vou nem falar todos os escopos hoje, que é uma situação que já é botar em discussão. Pode ser uma sugestão? Pode. Na enquete vai partir de vocês citar esse tipo de condição ou não, ou eu como associado também, né? Às 10h54 o André colocou. Perfeitas suas colocações. Tá, André? Perfeitas suas colocações. Do áudio. 11h50 o Diego, sugestão. Vamos abrir uma enquete e colher sugestões de todos. As mesmas serão apresentadas ao grupo de trabalho que formará a portaria. Tá? O Diego pediu sugestões, tá? Então nós vamos abrir enquete, tá, Diego? Nós temos 2 enquetes aí a curto prazo sobre a origem e destino, inclusive essa que tu fala. Nós temos uma situação que é a legislação federal, mas na origem e destino a gente pode tentar fazer com que ela tenha a regra de quilômetro, por exemplo. Só vale da origem para o destino se tiver uma distância superior a 100 quilômetros. Que daí a pessoa não vai até lá, caso tenha uma coisa errada ela volte. Mas daqui ali em Tijuca, se dá 40 quilômetros, não tem por que fazer. É o que acontece minando os pequenos municípios em relação aos maiores. Aí às 12 horas o Matheus colocou, sugestão do Kendi. Concordo em trabalhar com sugestões, porém consultas de associados, não de forma obscura, sem querer termos prévio conhecimento do conteúdo e determinação. Ou seja, que o Kennedy quer sugestões, né? Eu concordo com sugestões, perfeito, mas que seja dividido com um grupo de associados antes. Não da forma como aconteceu, que pessoas do próprio grupo de vocês não tinham conhecimento daquilo que estava sendo proposto, tá? Não quero entrar no mérito, foi uma decisão de vocês, não é minha, não tenho nada a ver com isso, não vou punir, crucificar ninguém, por vocês não terem dividido entre vocês, mas por terem sim oferecido, sem o conhecimento da associação, foi que a gente tomou aquelas medidas administrativas ali, tá? Então, gente, até as 12 horas foram esses os áudios. Eu fiquei mais de 3 horas filtrando, olhando, ouvindo. Eu ouvi cada áudio de 7 minutos, cada áudio de 5 minutos. Ouvi 2 vezes, anotei. E assim, ó, fiz com bastante consciência, bastante convicção, tá? O áudio ficou extenso, ficou 27 minutos, mas eu acho que ele era necessário para que a gente deixe as coisas bem transparentes, tá? Se alguma coisa aqui eu não coloquei ou não fui claro, por favor, me pergunte, me chame. Faço questão de responder cada um de vocês, tá bom? Vou tentar postar ainda hoje uma enquete, que ela está praticamente pronta, só falta ver alguma erro de pontuação, acentuação, um ponto, vírgula, uma coisa assim. Está praticamente pronta a enquete, vamos postar daqui a pouco. E eu estou à disposição de cada um de vocês, tá? Mas, Júnior, vamos já semana que vem, tens um compromisso, tá? Compromisso com a associação, junto do Lima Verde, comigo, tá? Conto contigo então, me mantém informado. Obrigado, gente, bom final de semana, fiquem com Deus.